Graça e paz, amados do canal. Hoje quero trazer o significado quando você sonha com casa de profeta. Mas primeiro vamos ler alguma coisa contextualizada na palavra de Deus, que está na Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 19, que diz assim: Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, tudo quanto está no teu coração, tu declararei. Bom, primeiro eu queria te falar sobre profeta. O que é um profeta? Profeta é uma pessoa chamada por Deus e fala por inspiração divina, dando ensino, dando direção, instrução. Então, a Bíblia fala sobre vários profetas, né? Profetas que tinham uma direção, um cuidado para o povo, às vezes uma advertência, né? Jeremias era ele, o chamado profeta chorão. Isaías, o profeta messiânico. Há outros, né? Ezequiel. As filhas de um evangelista chamada Filipe, elas profetizavam, está no livro de Atos. Há diversos profetas, né? Amós, Oséias, e nos nossos tempos hoje também a igreja, ela dispõe desse tipo de pessoa que é usada por Deus. Fui numa pregação um tempo atrás, tinha uma irmã que queria saber algo a respeito do casamento que ela estava querendo fazer com alguém e Deus direcionou ela aí na casa de uma profeta e ela estava em dúvida e ali ela recebeu a instrução a respeito do moço e hoje ela é muito feliz no casamento. Então é assim, há profetas hoje em dia. Mas falando sobre isso, a palavra profeta, ela vem do grego, a tradução é quase igual, profetes, né? Significa alguém que é o porta-voz, ele é o intérprete de Deus. Eu mesmo jamais de uma vez precisei de viajar longe para o Rio, para São Paulo, para conversar com alguém muito usado por Deus. Eu estava precisando de uma direção e eu tive a direção e foi muito importante no meu ministério, né? Uma outra feita para você ver o tanto que se profunda, eu precisei também de uma instrução de um profeta. E quando eu cheguei lá, foi lá no estado do Rio de Janeiro, ele não pôde me receber. E eu estava de ônibus, eu e minha esposa. E quando eu cheguei no terminal Novo Rio, a gente lanchou, entrou para dentro do ônibus para voltar para Minas Gerais. E quando eu fechei os meus olhos na saída do ônibus, eu tive visões de Deus e foi uma resposta que eu estava precisando. Agradeci a Deus aquela visão, olhei para minha esposa Lídia e falei: acabei de receber a resposta de Deus, né? O próprio Jesus, ele era um profeta, às vezes falava coisas boas, não falou coisa muito boa, só advertiu a Pedro, que profetizou para Pedro que naquela mesma noite Pedro negaria 3 vezes, né? Micaías também trouxe um recado muito duro. Jeroboão, filho de Nebate, um rei, estava fazendo um monte de coisa errada e pediu a mulher dele para se disfarçar e conversar com um profeta, porque o filho dele estava doente e queria saber se o menino ia viver ou morrer. E a mulher se disfarçou, o profeta estava até cego. Então, quando ela chegou na porta da casa do profeta, ele falou: entra, mulher de Jeroboão, filho de Nebate, por que te disfarças? E deu ela a instrução, falou: assim que você voltar e o seu pé entrar na cidade, o menino morre. Teu marido aprontou demais. Né? Eu já tinha avisado ele. Gosto muito dessa passagem, ela é fantástica. Mas é isso, amados, quando você sonha, então, com casa de profeta, Deus está te dando uma direção, ele está te chamando a atenção que você deve procurar essa pessoa, né? Para você receber o ensino, a direção, a revelação, né? Vá orar com essa pessoa,
porque quando sonha com casa de profeta, está falando sobre o lugar de receber instrução, incumbência, receber um chamado profético. Esse é o significado, né? Quando eu preciso de alguém usado, vou lá, chamo para orar. Às vezes não conto o problema, porque o homem usado, ele vai te falar a respeito. Você viu aqui, né? Saul estava procurando as jumentas do seu pai e o seu moço chamou para ir na casa do profeta para contar onde estavam as jumentas. Aí ele falou para ele, no outro dia, falou, as jumentas do seu pai já foram encontradas, e agora seu pai está preocupado com você, né? Mas fica aqui até amanhã que eu tenho mais instruções de Deus para você, tá ok? Repetindo, sonhou com casa de profeta, é lugar de receber instrução, receber incumbência, receber chamado profético, ok? Se você gostou, deixa o seu like aí pra gente e também se inscreva no meu canal. No mais, amados, um abraço e até a próxima oportunidade, se nosso bom Deus assim nos permitir.